Para fecharmos essa mesa, a última mesa do nosso 15º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo, nós chamamos agora para encerrar essa mesa Arte, Educação, Revolução Cultural, uma histórica mulher, Zezita Matos. Zezita é presidenta da Academia Paraibana de Cinema, é a primeira dama do Teatro Alfenim da Paraíba, uma das fundadoras do coletivo de Teatro Alfenim, com 12 anos de pesquisa com teatro dialético, teatro épico de Brecht, é conselheira editorial do jornal Inverta e também membro do Conselho Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Salve, Zezita, a palavra é com você, querida. Boa tarde a todos e a todas, e em nome de Ana Lúcia, eu quero me confraternizar com todos presentes nessa sala e neste encontro magnífico, Ana. Quero também expressar toda a minha indignação neste momento em que o Brasil e o mundo atravessa essa pandemia. Quero me solidarizar com todas as famílias que já perderam seus entes queridos e que, no mais cruel momento, ainda não contamos neste desgoverno nem com um ministro da Saúde. Enquanto isso, 1 milhão e não sei quantas pessoas já se foram. Eu quero ficar firme ao lado dessas famílias que não podem nem enterrar os seus entes queridos. Quero também agradecer a parceria, o convite que foi feito pelo camarada Aloysio Bevilacqua, a Academia Paraibana de Cinema, para participar deste evento. E quero dizer que, desde manhã, que ainda estou emocionada pelo plano de ação que esse 15º seminário está lançando. Foi arrebatador, como disse o companheiro, se eu não engano, João Fernandes. Foi muito, muito forte. E como deu força para que nós que acreditamos nessa luta, nós que acreditamos na derrocada do imperialismo, este plano vai nos embasar cada vez mais a lutar e a dizer não a todos os desmandos deste e dos demais governos que têm a mesma política genocida que ele tem. E aí vem à tarde dizer educação, arte e cultura. Gente, eu que faço teatro há 62 anos, não vou dizer que é fácil, nem que a gente viveu em mar de rosas. Não, mas hoje, com a desculpa da pandemia, porque não foi de agora que estamos perdendo todos os editais, tudo que havia de pouco, mas havia para ajudar nas artes. Hoje não contamos com nada. Contamos com o desmonte da educação e da cultura. Imaginem, ouvindo os camaradas anteriores, ouvindo hoje de manhã, um país que proíbe se ler um educador de reconhecimento mundial, Paulo Freire, dizer que vai ser proibido trabalhar nas escolas e ler Paulo Freire, é uma coisa tão absurda, tão disforme, que dói aos ouvidos. Então, como
como pensar um país onde um homem que pensa a educação popular, onde um homem que alfabetizou, não é conto da carochinha, teve os projetos, eu estou aqui, é a mesma história de dizer que em 64 não houve tortura, não houve prisão, não houve morte. Dizer a quem passou por tudo isso, gente, é gritante. Mas tem uma coisa que eu aprendi na minha juventude comunista, é que isso tudo, como foi hoje de manhã, nos dá força para gritar, para resistir e para dizer que a cultura vai continuar, o cinema vai continuar, o teatro vai continuar, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 2 anos, mas teremos forças e continuaremos acreditando nos nossos princípios. Não de um teatro europeu, não de um cinema hollywoodiano, não de um cinema que não é nosso, mas um cinema brasileiro, um teatro brasileiro, uma escola onde a gente tem que repensar, junto com os demais colegas, o que fazer para tocar a juventude, para trabalhar o que nós já temos. Todo mundo não. Por que é que a gente não conhece e não gosta do cinema brasileiro? Ninguém sabe quem foi Macunaíma. Somente um exemplo, não é? Então, Macunaíma tem, de fato, as características do povo brasileiro. A gente precisa unir essa força, que é a educação e a cultura. Elas não são partes, elas são um todo onde a gente vai trabalhando ambas, a história nossa, o nosso povo, a primeira índio da flecha, como disseram hoje de manhã. O genocídio que está acontecendo agora não é agora, é de 500 anos atrás. E isso é educação, isso é cultura, isso é um país que não escuta os seus filhos, escuta quem faz igual lá fora. Então, este neoliberalismo, com toda a crise, vem cada vez mais tornando claro todas essas fissuras, todas essas ações que vêm para derrubar a classe operária, o trabalhador, o homem do campo. Quer dizer, e a cada hora eu fico pensando, quem são os produtores de cinema, de teatro, que já estão pensando em registrar nas suas obras, nos seus livros, este momento que estamos passando, como tivemos em 64, como vamos ter agora. Recentemente, desculpem dar exemplo pessoais, mas eu fiz um filme, Currais, onde falava do holocausto que houve no Ceará. O companheiro aí que falou dos índios, do negro lá do Ceará. Veja o filme Currais. É um filme de um doc científico, ficcional, que mostra que em 1930 os camponeses que vinham para a cidade, que estavam com a seca de 30, trabalhavam nas
nas calçadas, os prefeitos botavam para trabalhar nas calçadas, nos prédios, e dava para comer uma água suja, um mingau, não sei de quê, que eles acabavam morrendo. E eram enterrados, está lá o bairro, e temos isso documentado. Inclusive um filme até já com 2 prêmios, porque quando ela me revelou o roteiro do filme, Zezita só não tem dinheiro, eu digo, eu vou, porque é um documento. E é isso que a arte tem que fazer. A arte tem que revelar, a arte tem que gritar, como também, agora, precisa que isso passe pela escola. Porque os livros não estão contando nossa história. Os livros não falam nem do golpe. Quer dizer, vem esses senhores agora dizer que não houve golpe em 64, e você procura realmente, diz, não, tem uma história que as famílias com Cristo e Deus e não sei o quê, foram para a rua pedir para o... Gente, aguentar isso é realmente. Mas essa história da cultura, isso é histórico, não é? Collor desmantelou. O Temer acabou de afrouxar. E o proto-fascista acabou de acabar. Esse é o termo mais cheio de raiva que eu digo. Por quê? E uma coisa, os artistas foram os primeiros a sair de cena, porque a nossa arte tem a beleza de ser coletiva, o teatro, o cinema, mesmo que seja um monólogo, mas você precisa do eletricista, do diretor, do maquiador, da moça que faz a roupa. Quantos empregos nós temos quando realizamos uma obra artística? E fomos os primeiros a parar e seremos, com certeza, os últimos a voltar. Já existe um debate dos donos de cinema para botar quantas pessoas na sala. Eu acho uma loucura, mas, enfim, vamos lá. Então, esse desmonte não é de hoje. Esse desmonte é, como disse, histórico. Então, a gente precisa entender, e eu digo, nós precisamos, como professores de arte, de língua portuguesa, de qualquer componente curricular, a gente precisa entender. E isso nós não estamos fazendo nos cursos. Os professores, como pensar em sair de um curso de pedagogia, gente, parece até piada, sem conhecer os livros de Paulo Freire. Pedagogia da pergunta, pedagogia do oprimido, o que fazer e por aí vai. Quer dizer, livros onde ele realmente faz uma distinção entre a educação bancária e a educação libertadora. A libertação libertadora que liberta junto com a arte, junto com o fazer humano, trazendo as nossas raízes, os nossos ancestrais. Isso é o que ele faz. Mas não, a nossa escola faz uma opção. Aliás, agora é a escola sem partido, é a escola que não tem nem ministro da educação também. Então, a gente fica pensando de como falar em arte e educação sem não trazer à tona o nosso, hoje de manhã, o nosso, eu vou dizer manual, que foi feito e que vai estar disponível para a gente trabalhar nas nossas comunidades, com os nossos grupos. Como voltar por coletivo de teatro Alfenim e não pedir para que eles leiam o plano
do 15º seminário. É impossível. Então, quando eu penso que em 60 a gente teve aquele... foi um crescente, né, de trabalhos. Eles não usam black tie, o show Opinião, todos aqueles shows, todos os teatros aqui no Nordeste, no Sul, tudo quando vem 64 e nós nos calamos. E tivemos que ficar calados, fugir, se esconder, e é porque não houve ditadura, não é? Então, e pensar da diversidade cultural, no sentido de uma troca. Eu fico sempre pensando, como passar fome num país como o Brasil? Porque se está sol hoje aqui em João Pessoa, lá no sul está chovendo. Então, lá vai dar alguma coisa, ou soja, ou milho, e a gente pode fazer isso. Mas aí vem falado também, está faltando arroz. O arroz desapareceu para dar lucro a quem? Não, para deixar alguém sem comer e dar lucro ao dono, aos proprietários, que esses estão ganhando. Enquanto nós estamos vendo a periferia morrer, a gente está sabendo do índice de ganho que os bancos e os proprietários, os donos de empresas, estão fazendo. Então, acabaram a Lei Rouanet, acabaram tudo para a cultura e para a educação também, né? Os professores universitários só querem falar de marxismo, acaba tudo. Os reitores são eleitos e não podem assumir. Essa é a nossa educação, essa é a nossa cultura. E eu fico... como falar de música sem trazer à tona Pinto de Monteiro? Aí você vai me perguntar, mas Zezita, quem é Pinto de Monteiro? Devia estar no livro de música. É um senhor semi-analfabeto que nasceu em Monteiro, cidade da Paraíba, e que é conhecido mundialmente, menos nas nossas escolas, menos na nossa cultura. Se eu perguntar quem é Leandro Gomes de Barro, poucas pessoas vão saber, mesmo os que são já formados, não sabem que Leandro foi o fundador do cordel. Aliás, por gentileza, Zezita, desculpa interromper, 5 minutos para concluir, querida. Obrigada. Então, para encerrar, dizer que a nossa saída é continuar acreditando nesses princípios que a gente ouviu hoje de manhã, que gerou o plano de emergência e que a gente vai da crise orgânica contra o neoliberalismo e que a gente vai ter como resistência, ter como pano de fundo tudo que esse plano apontou. E, para encerrar, eu diria: viva o cinema brasileiro, viva o teatro brasileiro, viva todas as formas de cultura, de ciranda, babau, coco de roda, lapinha. Isso sim é o que nós vamos pensar e levar para nossas escolas, para os nossos grupos de trabalho, não é? E só para finalizar, dizer que o grande Guimarães Rosa dizia: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente
é no meio da travessia. Então, para mim, hoje ele se dispôs no meio da travessia, escutando o plano do 15º Seminário Internacional de Luta contra o Neoliberalismo. Muito obrigada, um abraço para todos vocês. Obrigada, camarada Aloísio. E viva a nossa resistência!